Eu preciso de ti. Dá-me força, Senhor. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, nós viemos aqui crendo no Senhor, ó Pai. Não crendo em nenhum homem, não crendo em ninguém, Senhor, a não ser no Senhor, ó Pai. E é tudo que cabe a nós fazer, crer no Senhor, ó Pai, somente crer em Ti, Senhor. E aqui estamos, ó Pai, e o Senhor conhece o coração de cada um, a necessidade de cada um, o anseio da alma de cada um, e além do Senhor conhecer, o Senhor pode responder, ó Pai. Apenas conhecer, ó Pai, homens às vezes conhecem coisas e não podem ser resolvidas, ó Pai. Às vezes podemos conhecer do problema, mas não saber como resolver o problema, Senhor. Mas o Senhor, além de conhecer, sabe o que fazer, ó Pai, e tem disponível, ó Pai, a cada um a bênção que necessita, a vitória que cada um necessita, ó Pai. Deus, então, confiando no Senhor, agradecidos por poder louvar o Senhor mais uma noite, agradecidos por mais um dia de vida, agradecido, ó Pai, por estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, junto com os nossos irmãos, ó Pai. Então, ó Pai, entregamos nas mãos do Senhor todas as coisas, ó Pai. Já estamos abençoados pelo Senhor, ó Pai, e cremos que o Senhor pode ainda nos dar algo mais esta noite, pois confiamos no Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. São Mateus, capítulo 11. São Mateus. Nós vamos meditar um pouquinho aqui. Se o Senhor nos permitir, nós estamos dependendo completamente de Deus, né? Sempre. E hoje fui pego um pouco de surpresa. O pastor me ligou há 2 horas e eu não consegui me organizar. Mas uma coisa nós sabemos, nós confiamos em Deus, né? Então nós vamos ter algo aqui talvez um pouco diferente, um pouco mais nas Escrituras, mas deixamos nas mãos de Deus. O certo é que se nós lêssemos um versículo apenas e com fé, nós seríamos abençoados, né? Amém? Então nós vamos deixar nas mãos de Deus e que Ele possa agir, né? São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Nós vamos ler. Todos encontraram? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Senhor Jesus, novamente falamos contigo, que o Senhor possa abençoar, ó Pai. Faça algo por nós, ó Pai. Eu sou tão limitado, todos os homens são, ó Pai, mas quando entregamos no Senhor, ó Pai, quando os seus filhos vêm para ouvir a Tua palavra, por certo sairão daqui abençoados e por certo também serei abençoado, ó Pai. Tome todas as minhas limitações, ó Pai, tira toda a humanidade fora e a Tua palavra seja falada, Senhor, através da minha boca, mas que a Tua unção possa vir ungir cada palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar, irmãos. Não existe nada melhor nessa terra do que ser um cristão, hein? Amém? Você crê assim? Não existe nada melhor do que servirmos ao Deus que nós servimos, que é o Deus vivo e todo-poderoso. E se nós olharmos as Escrituras e tudo que há ao nosso lado, ao nosso redor, em nós mesmos, nós podemos ver o quanto Ele cuida tão bem de todas as coisas. Amém? Então é uma satisfação muito grande ser um cristão, muito embora, parece um paradoxo, mas muito embora, como o profeta nos disse, nós nos alistamos para uma guerra quando nós se tornamos uns cristãos, né? Poucos dias atrás estávamos conversando sobre batismo com alguns irmãos.
os nossos irmãos que batizaram, eu disse, você está tomando o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida e automaticamente declarando guerra ao inferno todo. Automaticamente, ao sermos cristãos, declaramos guerra aos exércitos de Satanás, tudo e todas as coisas nessa terra vai apontar, tentando nos desvincular, nos fazer cair. E não existe outra coisa melhor do que alistarmos para isso. O profeta Irmão Branham disse na mensagem, tomando toda a armadura de Deus, ele disse que tinha muita vontade de alistar para um exército, e ele tentou, de todas as maneiras, alistar para o exército dos Estados Unidos, e devido à sua estatura, devido ao seu porte físico e algumas coisas aqui, ele não foi chamado. Ele disse que foi uma decepção muito grande não poder ser chamado para servir ao exército, para servir a sua nação. E eu não estava premeditando em dizer, não anotei o parágrafo aqui, mas ele chegou a dizer, mas eu não pude ser chamado, isso me tornou frustrante, porque a minha estatura, o meu porte, não servia aquilo que os Estados Unidos, aquilo que o exército requeria para alguém servir. Mas ele disse, mas eu estou tão feliz que eu fui alistado para um exército. Amém? Ele disse, sou tão feliz que fui alistado para um exército celestial. E neste exército celestial, nós não depende da nossa estatura, não depende do nosso poder, não depende do nosso conhecimento ou nossa sabedoria, não depende nada de nós. Tudo depende de Deus. Então, o profeta disse, nós podemos ser alistados para um exército totalmente vitorioso. Então, podemos servir. É aí que é a alegria da qual eu estava falando. Não há nada melhor do que ser cristão. Não há nada melhor do que vestir esta armadura de guerra e lutar. Lutar, mas lutar do lado do nosso general, né? Se houver oportunidade, vou dizer aqui, o profeta disse nessa mesma mensagem, ele é o general que está à frente da batalha. Ele não é aquele general que disse assim, vai. Ele disse, não, o profeta disse isso nessa mensagem, daqui a pouco, se der tempo, eu vou ler. O profeta disse, ele não é um general, um Deus que está liderando um exército e disse, vai à frente. Não, ele não incentiva os seus soldados dessa maneira, dizendo, vai. Às vezes a gente vê filmes de guerras e algumas coisas assim, e os generais passam ali de cavalo à frente do todo o exército e disse, vai lá, conquista, vai lá, faça isso. Nós temos capacidade, isso, tudo, mas na hora que chega a hora da luta, eles ficam atrás e mandam os soldados na frente. Vocês já viram isso, né? E o profeta Irmão Branham disse, não. Com o nosso general não é dessa maneira. Ele vai à frente, ele não disse, vai lá. Ele não disse para mim, vai lá. Ele disse, vem aqui. Amém? Porque ele já está no lugar, o profeta disse isso. Então é aí onde está a felicidade de ser um cristão, que mesmo em meio à guerra, mesmo alistando para provas, mesmo quando está escrito ali, eu creio que todos já leiam, e se quiser, leem novamente escrito ali, quando nós nos reunimos, o Satanás tem todas as armas do inferno apontadas para os crentes. Tenta entrar através de músicas, através de modas, através de tantas e tantas coisas, de maledicências, e tudo para desvincular um cristão, tirar ele de cena, tirar ele da presença do Senhor. Mas é aí que nós estamos, irmãos. É aí onde nós nos encontramos. Porque vinde a mim que vós encontrareis descanso. É somente em Deus que há descanso. Não há descanso em nenhum outro lugar, não há. O profeta diz, para onde nós vamos, todos os outros territórios são areias movediças. O que é areia movediça? As pessoas se matam para sair, e quanto mais elas fazem algo, mais elas afundam. E nós não estamos em uma areia movediça, nós estamos em um solo, em uma rocha firme, amém? Você está numa rocha segura, e muito ao contrário, você não precisa fazer força para sair dali, não, apenas dar os passos que você consegue, e Deus está ali te fortalecendo, você não afunda quanto a isso, amém? Então, irmãos, eu queria falar algo a respeito disso, é encontrar o descanso no Senhor. O cristão, ele encontra esse descanso, ele não tem outro lugar para ir de maneira nenhuma, e nem desejamos ir, nem queremos ir, nem podemos, porque não há outro lugar para um cristão ir. Então, irmãos, nós encontramos um descanso de tal maneira que o nosso esforço, o nosso trabalho é esse, descansar.
O restante é com Deus. O nosso trabalho é confiar. O nosso trabalho é confiar em algo tão seguro que temos, que é o nosso Deus, que é conhecedor de todas as coisas, que sabe o fim desde o princípio. O profeta Mombrana disse isso nessa mensagem, tomando toda a armadura de Deus. Ele sabia quantas pulgas ia haver na terra, mesmo antes de a terra ser criada, e quantas vezes por dia o mosquito iria piscar, ou durante a terra toda, e quanto de sebo uma pulga iria produzir. Então, irmãos, estamos em algo completamente seguro, e é o que devemos. O nosso trabalho é esse, é descansar em Deus, amém? Você gosta desse trabalho, dessa alegria? Descansar? Abre a Bíblia aí comigo em Isaías 30. Vamos ler aqui para você ver qual que é o trabalho de um cristão. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom poder descansar no Senhor. Isaías, capítulo 30, Isaías 30, 7. Vamos ler o 7. Olha aqui, ó. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Pelo que clamei acerca disto, olha, no estarem quietos estará a sua força. Amém? Aqui é o Senhor dizendo, o Egito os ajudaria em vão, mas o que era requerido de cada um? Estar quieto. Aí está a força do cristão, aí estar quieto. E às vezes a nossa luta maior é essa, é nos tornar quieto. Porque somos agitados demais, somos ansiosos demais, somos desesperados demais, e a Bíblia deixa isso bem claro, principalmente Jesus Cristo, quando veio aqui no Evangelho de São Mateus, ele disse, não estejais inquietos pelo que haveis de comer, coisas necessárias, pelo que haveis de vestir, ou o que haveis de fazer. Ele disse, não estais inquietos, basta cada dia o seu mal. Ele disse, descansa, aonde nós ouvimos aqui quarta-feira, quem veio, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, é a dificuldade de um cristão, às vezes, a nossa dificuldade é essa, é não descansar totalmente, é não estar quieto. E aqui, onde nós acabamos de ler, ó, no estarem quietos estará a vossa força. Difícil, às vezes, ficar quieto. Às vezes, vemos uma circunstância se desenrolar e nós agitamos completamente, fazemos daqui e dali, vamos agir assim. É aí onde nós perdemos, às vezes, a vitória que estava certa para nós se nós descansássemos. Então, Isaías vem aqui e disse, ó, no estarem quietos estará a sua força. Passa aí para o versículo 30, que você vai ver, depois você leia todo. No versículo 15, olha aqui, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em converteres e em... O que está escrito aí? Alguém está acompanhando? Em converteres e em repousare estaria a vossa salvação. Olha, ele inteira mais ainda. Ó. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Veja onde está a força de um crente. É aí que eu estou dizendo, nós não temos que estar preocupados, inquietos. É isso que nós temos que fazer aqui. Ó. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. Veja Isaías dizendo aqui ao povo, eles não quiseram estar assim, no sossego e na confiança. Quantas vezes as pessoas falam assim, ó, hoje tudo que eu quero essa semana, esse mês, é um sossego. Tudo que eu quero é ficar sossegado, é ficar tranquilo. Todos querem isso. Não há ninguém que não quer um sossego. E nós queremos o sossego, mas Deus vem e adverte aqui, ó, no sossego e na confiança. Aí está a nossa força. Mas às vezes queremos agir da nossa própria maneira. Igual isso acontece em todos os momentos. Igual hoje fui convidado, estava no trabalho, pensando daqui e dali, o pastor me ligou, prepara algo aí, fui correr, fui daqui e dali, as escrituras aparecem, quando vê você embola aquele monte de escritura, ou seja, você quer fazer algo, sendo que Deus disse assim, ó, no sossego está. Claro, nós temos que fazer sossego e descanso, não é acomodar-se. Eu quero deixar bem claro isso, descansar em Deus não quer dizer acomodar-se. Porque Romanos deixa isso bem claro, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, a nossa preocupação diária é em nos posicionar, em cumprir a palavra de Deus, que é ficar sossegado. Então, ou seja, a nossa luta é repousar. A nossa luta é
em descansar em Deus. Nós temos que lutar contra nós mesmos, porque o profeta disse assim, ó, meu maior inimigo sou eu mesmo. Chama-se William Marion Branham. É ele que atrapalha tudo. Porque é ele que fica apavorado. Ele já disse, ele ficava nervoso, ele ficava apavorado e acabava atrapalhando. Então, o maior inimigo meu sou eu mesmo, porque sou eu é que atrapalho Deus de agir muitas vezes. Então, ó, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Ou seja, eles procuraram, que você vai ver, ó, eles quiseram procurar cavalos, quiseram procurar recursos próprios para vencer a guerra, sendo que Deus deixou bem claro, é sossego e confiança. Então, é aí a nossa luta. Temos que lutar todos os dias contra nós mesmos para permanecermos no sossego no Senhor Jesus Cristo. Nós não temos que ir à batalha e talvez lutar na frente contra aquele demônio. Não, nós temos que lutar contra nós mesmos para adquirir confiança em Deus. O restante Ele fará. Amém? Ele disse assim, ó, o que ele disse? Entrega o seu caminho ao Senhor. Aí confia nele. Aí falou para você fazer mais alguma coisa? Falou para mim fazer mais alguma coisa? Dali em diante é parte dele. Amém? Você crê? Você está entendendo? Estou indo bem devagar aqui, quase que conversando a respeito das Escrituras, porque, como eu disse, eu não consegui preparar um sermão, mas eu consegui descansar nisso que o Senhor colocou no meu coração, nessas Escrituras, e eu creio que nós vamos ser abençoados. Amém? Então, ó, entregue o seu caminho ao Senhor. O quê? Entregar. Aí é onde temos a luta todos os dias, é de entregar esse caminho ao Senhor. Porque às vezes nós não entregamos, às vezes nós queremos dar os nossos passos. Nós falamos, Senhor, cuida disso, daquilo outro, mas estamos sempre pendendo para um lado. Aí ele vem e diz, entrega ao Senhor. E aí em diante, confia nele. E o resto ele fará. Amém? É aí. É aí que nós encontramos a nossa vitória, é aí que nós encontramos a garantia, o nosso Deus que tudo pode. Amém? Eu estava pensando eu não entendo como, às vezes, o cristão, dizendo isso a mim também, como nós não conseguimos confiar em algo que não falha, que é a palavra do Senhor, algo que não falha. Deus jamais falhou, você não vai encontrar relatos de que Ele falhou, e você não precisa procurar na sua vida, se você procurar saber, você vê que Ele não falhou e jamais falhará. A Bíblia própria diz, passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passará. Então jamais falha. E às vezes nós não conseguimos ter essa total confiança. E eu fico por entender como uma pessoa, quando aprende a usar, primeiro você tem que aprender a usar. A pessoa aprende a usar um paraquedas e ele pula de um precipício confiando naquele paraquedas. Vocês já pararam para pensar nisso? As pessoas pegam aquele avião em determinados pés de alturas e ele aprendeu a usar aquele paraquedas, ele foi treinado para aquilo, foi bem treinado e aprendeu a usar no baixo. E se falhar lá? Mas a pessoa tem tanta confiança que ela vai e pula. E aqueles mais profissionais chegam lá embaixo, sobe de novo e pula. E há pessoas que o esporte delas é isso. Se elas não for uma vez por mês lá no precipício e pular, confiando naquele paraquedas, elas não estão satisfeitas. Elas fazem isso diariamente, mensalmente. E confiam em algo que, irmãos, pode falhar. Existem relatos de que paraquedas falharam, e mesmo se não existisse, aquilo é algo feito por mãos humanas e pode falhar e causar um precipício, mas a pessoa tem tal confiança que ela vai e pula. E você não vê ela trêmula, apenas os começos, os que não sabem usar. Irmãos, nós deveríamos ir a qualquer lugar, irmãos, enfrentar qualquer dificuldade pelo Deus que nós temos. Se nós aprendemos a usar essa palavra, comparando mal, se nós aprendemos a usar este paraquedas, podemos pular a qualquer precipício que não vai cair, irmãos. Vocês estão entendendo? Comparando mal, porque o paraquedas falha, mas o nosso Deus não falha. Então, por que nós estamos meditando nisso, em descansar? Em confiar, aí está a nossa força. Em confiar, em descansar, aí está a nossa vitória. Mas é isso que o diabo faz. Ele faz a gente pensar que somos bons, pensar que somos alguma coisa e movimentarmos por algo, ou queremos algo concreto, ou algo cientificamente provado para confiarmos. Não, irmãos. A fé está baseada no descanso. Amém? O profeta disse isso nessa mensagem aqui, ó. Eu já li isso aqui, mas vou ler de novo. Ó. Parágrafo 34 da mensagem, Por que as pessoas são tão inconstantes. A fé cristã está solidificada, está solidamente sobre o descanso. Vou ler de novo. Ó. A fé cristã
é baseada solidamente sobre o descanso. Então, se somos cristãos, e que é o primeiro passo, ter fé, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé nós não conseguimos ver a Deus, é necessário que os que a dele se aproximam creiam nele, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé é o primeiro passo. Se nós falamos que somos crentes, crentes é crer em Deus, é crer em algo. Então, a fé é o primeiro passo. Então, a fé cristã é baseada solidamente sobre o descanso. Então, se temos fé, temos descanso. Se dizemos ter fé e não descansamos, ainda há algo para ser ajustado. Temos uma fé relativa, uma fé intelectual, como o profeta disse na mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores, ele disse, existem pessoas que têm fé intelectual, mas uma fé realmente, fé solidificada no descanso. Se nós temos descanso, é igual aquela historinha, né, que nós cansamos de contar, mas nunca é demais. Fulano de tal, um malabarista ali, acrobata, estava atravessando um precipício em cima de uma corda. E todos aplaudiam, você é o melhor, você é aquilo outro, você é bom, e aquilo outro. E ele passava de bicicleta ali em cima de uma corda. Você é o melhor, você não cai mesmo, não. Aí ele passava de olho fechado, ele soltava das mãos e passava ali. E as pessoas, esse é o melhor, esse pode pôr confiança nele. Aí ele pegou e disse para a pessoa que estava mais o elogiando, que aparentemente é que estava dizendo que mais tinha fé nele, ele disse, então monta aqui na bicicleta e vamos comigo. E não foi. Ou seja, tinha uma fé intelectual, ele não colocava a sua vida em risco. Ele não tinha fé o suficiente a ponto de colocar nas mãos daquele acrobata a travessia daquele precipício. E, às vezes, é que muitas pessoas, e até nós, caímos nisso. Nós temos fé em Deus, e temos aquilo outro, mas na hora de entregar aquele problema que parece que não é resolvido, e você fez contas, e você foi ao médico, e você fez exame, e você fez aquilo outro, você matutou, você se preocupou e fez aquilo outro. Na hora de você deixar aquilo lá tudo e falar, Senhor, está nas mãos do Senhor, nós não conseguimos. Nós vamos dormir preocupados. E a preocupação, irmãos, é algo que atrapalha. Atrapalha, a preocupação em algo bom atrapalha. Porque Deus encarregou-se de fazer todas as coisas, não preocupar com vestir, com o dia de amanhã. Para quê? Para nós não ficarmos pensando o que nós vamos fazer amanhã. E atrapalhar o presente, que é servir a Deus. Irmãos, eu fico às vezes preocupado, isso é em mim, eu peço a Deus, Deus tira isso, ajude-me a descansar no Senhor. Eu tenho meus momentos com o Senhor e me ajoelho pelas madrugadas quando Ele me chama e vou orar, e nos momentos de oração. E esses dias eu estava preocupado com um trabalho e algo que tinha que fechar algo aqui ali e estava me dando contas. E eu já tinha entregado isso na mão de Deus intelectualmente. Já tinha falado, Senhor, está nas mãos do Senhor, se for da sua vontade vai acontecer. Mas eu entreguei aquilo na mão de Deus e não deixei de preocupar. Aí eu falei, eu não entreguei. Se eu estivesse entregado, eu não estava preocupando com aquilo mais. Mas às vezes nós falamos, Senhor, vou pegar tal e tal coisa, eu entrego nas mãos do Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas aí você vai lá na calculadora e faz de novo, e pensa, e você faz aquilo, e você faz planos, e aquilo fica na sua mente. Então essa preocupação nos atrapalha às vezes. E eu ajoelhava para orar de manhã cedo, e Senhor Jesus, e vou fazer a minha oração. E quando pensa que não, eu estava lá, calculando, fechando contrato, estava cavucando, fazendo na minha mente. Aí eu parava, Senhor, ajuda-me. E eu ia deitar e dormir, às vezes eu lia uma escritura antes de dormir, e ao invés de eu dormir com aquela escritura, eu deitava e pensava no trabalho. Ou seja, a preocupação atrapalha. Por isso Deus deixou bem feito todas as coisas para que nós não preocupamos, que aí a gente vai descansar nele e aí tudo vai acontecer. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu espero que vocês tenham paciência, que eu estou tentando deixar bem claro aqui. Então, o Mombrana vem e disse aqui, a fé cristã é solidamente baseada sobre o descanso. Isso é certo. Um cristão não fica agitado. Um cristão não corre de um lugar para o outro. Um cristão não discute, não se encolariza ou se preocupa com as coisas. O cristão repousa. Amém? Você é cristão? Amém? Eu sou cristão? Então vamos repousar. O cristão repousa. Está tudo acabado, está tudo consumado para o crente no Calvário, isso é certo. Podem vir as doenças, veja,
Não é motivo de preocupação doenças. As decepções, mas o cristão descansa, sabendo disso, que Deus é capaz. Amém? Deus é capaz? Amém? Igual, comparando mal o paraquedas. Ele acha que o paraquedas é capaz. Ele descansa. O precipício está lá, tem prédios, ou seja lá o que for, cachoeiras, e ele vai. E solta. Se o cristão chegar beirando todas as suas dificuldades e se soltar na presença de Deus, irmãos, não vai falhar. Amém? O profeta está dizendo aqui, ó. Cristão descansa, sabendo disso, que Deus é capaz. Amém? Deus é capaz de manter o que Ele realizou, sabendo que não importa o que é ou o que pareça. Não há doença, nem tristeza ou morte. Não há fome, nem há qualquer coisa que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estamos em repouso. Apenas deixe o velho barco se agitar da maneira que quiser. A âncora é segura. Amém? Sua âncora é segura? Amém? Sua âncora é segura? Então deixe o barco agitar, o profeta disse, da maneira que ele quiser. A âncora é segura, aí você reposa. Então o profeta disse, a fé está baseada no descanso. Aí ele conta aqui, eu já li essa parte, né, do barco ali, que tinha uma âncora segura. Aí só para endossar aqui, ó, minha fé se ancora e repousa inteiramente sobre a obra consumada do Senhor no Calvário. Deus justificou, levantando-o dos mortos. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. Não é de se admirar que o profeta tenha dito. Vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, enterrado ele levou meus pecados para longe, ressuscitado ele justificou-me livremente para sempre. Algum dia ele virá, ó dia glorioso. O cristão descansa nessa esperança. Sobre os mares tempestuosos, claro, as tempestades chegam, todos os tipos de problemas, mas estamos ancorados. Amém? Isso é tudo. Nunca afundará. Não pode afundar. Amém? Então o profeta disse isso. Nós não estamos descansados do que nós fazemos, do que deixamos de fazer. É no que ele fez. Ele disse isso nessa mensagem. Vou resumir, eu quero ser bem breve, para nós concluirmos aqui. Então, irmãos, o nosso trabalho é isso. Descansar no Senhor. Mas não é um trabalho duvidoso, é um trabalho certo. Descansa no Senhor e Ele fará todos os restos, todas as coisas. A sua palavra é infalível. Amém? Olha aqui para você ver o que o salmista disse. Abra as suas escrituras aí, Salmos 27. Veja o que é descansar no Senhor. Veja o que é repousar em Deus. Salmos 27, salmo muito conhecido, mas muito maravilhoso. Que Salmo 27, encontraram, irmãos? Ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. É sua também? Amém? O Senhor é sua luz, sua salvação? Ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ninguém. A quem? Ficou aí a pergunta. Se o Senhor é a sua luz, se é a tua salvação, não precisa temer esse problema, irmãos. Não precisa temer Satanás, não precisa temer os exércitos, não precisa temer nada. Se Ele é a sua luz e a sua salvação, se Ele não é, o seu trabalho vai ser esse. Buscar Ele para ser a sua luz e a sua salvação. O resto, Ele tomará conta. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Acabou, irmãos. Aí não há nada. Deus chegou a dizer lá em Isaías, agindo eu, quem impedirá? E ficou essas perguntas ficam sempre aí. De quem temerei? De quem me recearei? Agindo eu, quem me impedirá? Você não vê? Satanás foi e se apresentou lá na reunião dos céus para poder acusar Jó e levar Jó sobre provas. Mas quando Deus disse isso, a quem temerei? Você acha que Satanás apareceu? Agindo eu, quem impedirá? A Bíblia não diz que Satanás apareceu e disse, eu impedirei. Ou o desemprego chega, eu impedirei. Agindo Deus, quem impedirá? Aí o desemprego chega, eu. Aí a doença chega e fala, eu. Não, a Bíblia diz que não apareceu ninguém. Às vezes nós colocamos isso. A quem impedirá? A minha fraqueza, a minha debilidade, eu.
Então, às vezes eu faço algo que nem o diabo teve coragem de fazer. Ele não teve coragem de se colocar diante de Deus e falar, eu vou impedir. E às vezes eu faço isso, eu me coloco diante de Deus e falo, Deus, eu estou tão preocupado com isso, e eu vou calcular aqui, eu vou fazer aquilo outro, e eu começo a impedir. A incredulidade não impede a Deus de agir, jamais. Se Ele quiser fazer, Ele fará. Só que atrapalha o incrédulo. A incredulidade atrapalha você de receber. A dúvida, a preocupação atrapalha eu de receber. Não Deus de agir, mas de Deus agir na nossa vida. Como diz lá, a mão do Senhor não está encolhida, mas os pecados que faz a divisão, Deus está pronto para resolver todos. Amém? Olha aqui, o Senhor é a força, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ficou a pergunta. O Senhor é a força da minha salvação, de quem me recearei? Olha aqui, quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos, aí você coloca o que é seu inimigo, você sabe o que é. Os meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, o que aconteceu com eles? Tropeçaram e caíram. Você já observou? Às vezes nós recebemos bênçãos e nem sabemos por quê. Deus cuidou de que os inimigos tropeçassem antes de chegarem em nós, e nós não vemos. E Davi disse aqui, eles vieram para comer a minha carne e tropeçaram e caíram. E olha que segurança, irmãos, aqui que o crente repousa. Olha, ainda que um exército me cercasse, veja, o exército, não um inimigo, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Amém? Você pode dizer isso? Diga assim, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Amém? Aleluias. Ainda que a guerra, aí já mudou, era só o exército. Aí alguém poderia pensar, mas contra mim não está só um exército, está todos os exércitos. Aí Deus não deixou brechas aqui para você duvidar em momento nenhum. Olha aqui, que Davi disse, ainda que uma guerra, já não é um exército mais, é a guerra toda. Ou seja, se tinha 15 exércitos, se os 15 exércitos virassem contra você, e aqueles que estavam do seu lado virassem contra você, ou seja, a guerra inteira virou contra você, olha a segurança de Davi, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Amém? Você pode confiar em Deus? Amém? Se o mundo inteiro, irmãos, e inclusive os que deveriam te apoiar, está contra você, confie em Deus. Amém? É aí que nós encontramos a nossa vitória. Amém? Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia. Sou glória a Deus. Te deixa feliz? Olha aqui porque você não tem que temer um exército. Abra a Bíblia em Isaías de novo. Como eu disse, tenham paciência, irmãos, mas esses versículos, essas coisas, irmãos, ela nos dá segurança. Eu falo porque me dá para mim. Às vezes vem coisas em mim, eu lembro esses versículos e na palavra de Deus eu me encontro forças ali, eu me repouso e Deus vem e toma controle. Isso é bom para nós lermos, né? Amém? Isaías 45. Leia aí comigo, irmãos, eu estou querendo terminar, mas rapidinho eu vou conseguir. 11, Isaías 45, 11. Olha aqui o que é o nosso Deus. Pronto, irmãos? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, aquele que fez a nós. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Ele dizendo aqui, isso é o Senhor dizendo, eu fiz a terra e criei nela o homem. Amém? E o fiz, as minhas mãos estenderam o céu. Veja, ele fez tudo, está dizendo aqui, a terra, os céus. E todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Veja, todos os exércitos da terra ele deu as suas ordens. O que isso quer dizer? Até no exército de Satanás depende da ordem de Deus. Amém? É isso que está escrito aí? Para Satanás agir com o seu exército, Deus deu as ordens. Aqui está escrito, a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, para o exército de Satanás, é o mesmo comandante que o nosso. E Deus fala, não vai. Ou Deus fala, vai só até aí. Satanás espera a ordem de Deus para começar a agir. Amém? Entenderam esse versículo aí? Se você quiser grifar, grifa ele. Satanás não pode agir além do que Deus permite, porque a todos os exércitos Deus deu
as ordens. Aí Davi disse isso descansado, e eu posso dizer isso também descansado. Ainda que uma guerra mude contra mim, nele confiaria. Por quê? Os exércitos estão dependendo da ordem dele. Amém? Amém, irmãos? Isso me deixa feliz, isso me deixa alegre. Ainda que o exército mude contra mim, nele confiaria. Por quê? A ele dei todas ordens. A Deus deu ordem aos exércitos. Abra aqui rapidinho Salmos, para você ver, irmãos. Esse versículo aqui, ó, ficou comigo durante quase um mês, me dando vitória, e eu creio que ficará mais 20 anos se eu ainda permanecer aqui, ó. Salmos 57. Encontraram? Salmos 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. E à sombra das Suas asas me abrigo. Olha que aleluias. Até que passem as calamidades. Olha o 2. Isso aqui ficou comigo e ainda está. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Amém? Você quer ler isso aí também? Vamos ler, ó. Todos juntos. Clamarei ao Deus Altíssimo. Ao Deus. Esse é o seu Deus? Amém? Ao Deus que por mim tudo executa. Amém? Amém? Quer dar um glória a Deus aí? Oh, glórias a Deus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Tudo executa. Ele por mim, tudo. Aí você pensa, será que Ele vai fazer isso por mim? Tudo. Ele fará. Amém? Será que esse problema aqui Ele está vendo? Tudo executa. Amém? O profeta irmão Brana disse assim, ó, aquele irmão que recebeu ali a mensagem, ele queria ser batizado, queria receber o Espírito Santo, e eles estavam ali num lugar em armamentos de tiro, dando tiro, em um batalhão de treinamentos ali, dando tiro ao alvo, e ele disse, o profeta, irmão Brana, vamos alugar uma suíte, e ali o Senhor orará por mim, e fará uma oração por mim, ali eu receberei o Espírito Santo. O profeta irmão Brana disse, não, irmãos, vamos orar aqui. Aí ele espantou e disse, mas aqui há uma sala de treinamento de tiros. E ele disse, o profeta irmão Brana disse, ele desceu ao ventre de uma baleia um dia por um. Ele foi ao forno de fogo ardente, ele foi a uma fornalha de fogo por 3 que estavam ali. O profeta disse, ele desceu a covas dos leões por um. E o profeta disse, ele irá aonde um filho dele chamar por ele. Amém? E o profeta disse, né, nas mensagens que o ventre de uma baleia representava ali algo terrível, e Deus desceu ali. Como se fosse um inferno, não sendo um inferno, mas Deus desceu, ou seja, Ele vai a qualquer lugar. Então esse aí, ó, é o Deus Altíssimo, que por mim tudo executa, irmãos. Não importa se você está lá no lamaçal, se você está no inferno, o profeta diz, lá no inferno Ele tirará você de lá, se você estiver lá e confiar nele e clamar por Ele. Amém? Então, irmãos, ao Deus que por mim tudo executa. Salmo 57, versículo 2. Eu quero que esse versículo me acompanhe o resto da minha vida. Eu disse, já faz um mês que eu li isso aqui, e todos os dias eu penso, quando eu estou indo ao trabalho e alguma coisa acontece, eu falo, Senhor, clamarei ao Deus Altíssimo. Senhor, executa tudo por mim. Tira da frente isso que está me interrompendo. Tira isso e aquilo outro. Resolve isso que eu não consigo resolver. E Ele vai resolver. Amém? Ao Deus que por mim tudo executa, seja simples, seja complicado, tudo é tudo. Amém? Ao Deus que por mim tudo executa, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aleluias. Louvado seja nosso Deus. Eu me perdi aqui no próximo versículo. Mas o certo é isso, irmãos. A nossa preocupação é descansar no Senhor. Abra aí em Reis. Nós vamos já finalizando, irmãos. Segundo a Reis, para você ver o que é o trabalho, a preocupação de um crente. A preocupação de um crente é agradar a Deus, e nada mais. O restante não precisa preocupar. Segundo a Reis, capítulo 4. Uma história muito conhecida. Eu acho que eu nem não vou ler. Eu vou citando aqui, se vocês quiserem anotar aí, pode deixar. 4:8. A mulher sunamita, todos conhecem, uma mulher rica. Vamos ler aqui rapidinho, nas palavras aqui fica melhor. Vamos rapidamente. Ó.
4:8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve de comer pão, deu pão para ele. Sucedeu que todas as vezes, Eliseu, né? E sucedeu que todas as vezes que passava ali, dirigia-se a comer pão. Ou seja, o profeta ia ali todos os dias, quando passava, comia pão na casa daquela mulher. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que ele passa sempre por nós. É um santo homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. Veja, ela teve uma preocupação: agradar o profeta de Deus. Teve uma preocupação, disse ao seu marido: ele faça o quarto. E se você olhar aqui nas Escrituras, ela tinha outras coisas com que preocupar. A Bíblia diz aqui que ela não tinha filhos, ela é estéril. E ela não preocupava em ter filhos, ela preocupou em agradar a Deus. Ela disse assim: então faça isso, coloque a mesa, coloque o candeeiro, coloca tudo ali. A preocupação dessa mulher sunamita era agradar o profeta de Deus. E aí aconteceu isso, né? E olha aqui no 12. Então disse ao moço Geazi: chama essa sunamita, ali Eliseu dizendo, e chamando-a se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe o que eis que tu nos tens tratado como todo o desvelo. A preocupação dela, ela garantia todo o desvelo. Que se há de fazer o que se há de fazer por ti? A pergunta, ó. Haverá alguma coisa de que fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Ou seja, ela disse: não tem preocupação nenhuma quanto a isso. E aí vou resumir aqui a história, você vai ver que a preocupação dela foi essa. E aí, então, Geazi disse a Eliseu: ela não tem filhos. Então, através da boca de Eliseu, a palavra foi dita: ao tempo certo abraçarás um filho, abraçarás um menino. Ela recebeu o que ela precisava e ela não preocupava com aquilo. A preocupação dela: agradar a Deus. Se nós tivermos a preocupação em agradar a Deus, vamos receber até aquilo que nós não pedimos. Amém? A Bíblia diz isso, que Deus é maravilhoso em nos darmos muito além do que pedimos ou pensamos. Muito além. Ou seja, ela não pediu o filho e recebeu o filho. Aí você vai ver que ela não se preocupava em ter o filho e teve, porque preocupou em agradar a Deus. Aí aconteceu que você continua lendo na sua casa ou onde você puder, e aconteceu que aquele filho sofreu uma insolação e morreu, e ela saiu. E ela saiu aqui para poder ir de encontro ao Eliseu, e olha aqui, ó, versículo 21. E subiu ela e deitou sobre a cama o homem de Deus e fechou sobre ela a porta. Não, já não é aqui. E saiu. 22. E chamou o seu marido e disse: manda-me já os moços e as jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. 23. E disse ela: por que vais hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Aí você vai ver que ela se encontrou com o profeta ali, Geazi encontrou, e ela disse: tudo vai bem. Veja, mesmo depois que o filho dela morreu, ela não tinha preocupação sobre a morte do seu filho. Por quê? Quando Geazi chegou e perguntou: vai bem com o seu marido? Vai bem com o seu filho? Vai bem com a sua casa? Ela respondeu: sim, tudo vai bem. Você vai ler aqui, você vai ver. Então ela estava nisso que nós estamos falando, descansada completamente em Deus, a ponto de que a preocupação dela era agradar a Deus, era ir com o espírito quebrantado e dizer: tudo vai bem. Aí foi aonde que ela deu a notícia de que tinha falecido, e nós conhecemos o restante da história. Mas mesmo a morte não fosse suficiente de tirar uma cristã, de tirar uma crente, de tirar um cristão do descanso em Deus. Desde o início você vê que ela não preocupava com os problemas que aparentemente ela tinha. Ela preocupava em agradar a Deus. Deus supriu os seus problemas. Quando Deus supriu os seus problemas e aparentemente tomou aquilo de volta, ela não se preocupou com aquilo, ela se preocupou em ir buscar a Deus. Amém? Aí é onde nós encontramos o descanso, no Senhor Jesus Cristo. Amém? Não preocupar com morte, não preocupar com luta, não preocupar com nada. Ao Deus que por mim tudo executa, somente nele nós confiamos. Amém? Eu vou passar aqui, irmãos, eu vou pular esses parágrafos, mas existe algo que disse assim, ó, que eu li no Salmos 37, versículo 11, já estou aqui nos Salmos, apenas isso para finalizar. Salmos 37, versículo 11.
Salmos 37, versículo 11. Disse assim, ó. Aqui no 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ó, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E existe mais 3 versículos que eu li falando sobre abundância de paz. E eu pensei, Senhor, o que é abundância de paz? As pessoas dizem que tem paz. E o que é paz em abundância? E eu pensei, nós temos paz em abundância. Paz em abundância é paz em meio à guerra. Não é paz em meio à bonança, é paz em meio à guerra, paz em meio às lutas, paz em meio ao exército todo e a terra toda contra nós. Aí é paz com abundância. Então, irmãos, parece um paradoxo tudo que nós falamos aqui, ó, paz em meio à guerra, em confiança contra todos os exércitos, porque confiamos no Senhor. E a escritura que nós lemos lá, onde diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, e encontrareis descanso sobre as vossas almas. Isso parece um paradoxo. Por quê? Porque ele pediu para tomar o jugo e depois disse que encontraríamos descanso. Como assim? Ou seja, preocupa-se em servir a Deus e em descansar em Deus, o restante tudo acontecerá, irmãos. Amém? O restante tudo acontecerá. Então parece um paradoxo, mas confie nele, e se as coisas parecem estar de cabeça para baixo, se você está num precipício ou não, lembre-se, há um Deus que executa todas as coisas por você, há um Deus que faz tudo por nós. Amém? Vou finalizar aqui, irmãos, com o parágrafo 137 da mensagem tomando toda a armadura de Deus. Novamente ele disse: eu orarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, que o Espírito Santo, ele habitará convosco para sempre. O que é isto? A palavra, a artilharia de Deus no ser humano. É isso. A palavra, a artilharia de Deus no ser humano, manifestando a ressurreição. Pense nisso. Esse é o grande conquistador, que conquistou todas as doenças, toda a superstição, conquistou cada gigante, conquistou tudo o que havia de ser conquistado na terra e a morte. Esse é o Deus que nós temos que descansar. Conquistou tudo o que havia de ser conquistado na terra, a morte e o inferno. Conquistou a causa da morte, a sepultura. A atmosfera subiu ao alto, voltou na forma de Espírito Santo e nós somos mais do que vencedores por meio dele. Amém? Que nos amou. Amém. Aí ele diz aqui: que exército! Como um poderoso exército marcha o soldado cristão. Com um poderoso exército marcha o soldado cristão. Grande satisfação. Ele está em nós. Amém? Não eu. Ele conquistou isso. Eu não tenho que fazer as coisas, mas apenas crer. Veja, eu não tenho que fazer as coisas, mas apenas crer nele e caminhar. Sim, Senhor, pois ele ressuscitou, seu Espírito está em nós. O grande vencedor, a presença da ressurreição em nós. Amém? Nós temos saído das coisas do mundo, da incredulidade, credos para a vida em Cristo. Todo o poder do inimigo já derrotado. Até mesmo a própria morte já foi derrotada. O inferno foi derrotado. A sepultura foi derrotada. Foram derrotadas todas as doenças. Amém? Descanse nisso aí, ó. Amém? Não eu conquistei, ele conquistou. Não é porque eu sou, é porque ele é. Amém? Onde ela está? Em mim? Eu já passei da morte para a vida. Alguém diria: Billy, você age como um bobo. Talvez eu seja um bobo, mas eu sinto melhor assim. Amém? Apenas me deixe em paz. É isso mesmo. Aqui eu consegui vida. Lá fora eu estava morto. Eu estou vivendo muito melhor hoje. Amém? Ah, eu adoro isso. Não vai adiantar de nós. Eu adoro isso. Não vai adiante de nós. Ele vai em nós. Olha aqui a história para finalizar. Um grande incêndio encobriu em Jeffersonville há muito tempo. Não há muito tempo. Um grande incêndio eclodiu em Jeffersonville. Não há muito tempo. O prédio do exército,
ou da companhia começou a queimar. E eles enviaram os corpos de bombeiros, e o corpo de bombeiro de Jeffersonville em pé ao redor, como um garoto, como uma pequena mangueira. Ali havia um garoto com uma pequena bombeira, e ora o chefe. O chefe andando por ali com um charuto, com um boi mocho no Texas, andando ali dizendo: um pequeno esguincho de água aqui, esguinche um pouco de água ali, rapazes, vamos, vamos. Todo mundo viu que ele era o chefe. Esguinche um pouco de água aqui, esguinche. Eles disseram: bem, nós temos que arranjar outro corpo de bombeiros. Este não é o suficiente. Mandaram de outra cidade. Ali vem, bang, bang, preparados ali em cima. Aquele chefe saiu, apertou as mãos do outro chefe, fazendo honra ao outro. Ou seja, aquele chefe que estava só mandando saiu e veio o outro chefe. E olha aqui, ó. Então chegou o corpo de bombeiro dessa outra cidade. Boa noite, bispo. Sim, assim é o prédio, queimando de alto a baixo. Depois de algum tempo, eles chamaram de Louisville. Irmãos, eles tinham algo. Eu agora pude apenas ficar lá e ver aquele velho gancho e a escada atravessar ali. E eles iam ali dizendo: quebra essa janela, esguinche um pouco de água ali dentro. Quando aquele grande exército de bombeiros treinados de Louisville chegou, ali eles rodearam por todo com aquele caminhão na rua. Irmãos, eles limparam metade da calçada. Veja, o serviço começou a ser diferente. Quando eles contornaram, quem estava no fim da escada? Ele pergunta. Eles tinham um poderoso elevador que subiu, que estava no final da escada. O chefe dos bombeiros, ele mesmo, amém. O chefe dos bombeiros, quando ele tinha uma mangueira em uma mão e um machado na outra, e disse: suba a escada, e puxaram a alavanca. Quem foi o primeiro? O chefe dos bombeiros. Quando ele tomou na parede, ele pegou o machado, antes da escada bater contra a parede, ele bateu com o machado na janela e disse: vamos, rapazes, não vão, rapazes. Vamos lá, rapazes. Aleluia. Isso é o que Cristo fez. Li isso para chegar nisso. Amém? Ó. Aleluia. Isso é o que Cristo fez. A palavra veio, viveu como um ser humano, venceu a morte, o inferno, a sepultura. Nunca disse: vá em frente. Ele disse: venha, estou convosco. O incêndio foi apagado rapidinho. Amém? Veja o nosso general. Ele disse: venha. Eu estou convosco todos os dias. E aí você tem um Deus que por ti tudo executa. Aí você tem um Deus que diz: descansa. No descansar e no confiar está a sua força. Então, irmãos, o que temos que fazer? Descansar. Olha que eu escrevi assim, ó, parece um paradoxo. Estamos em uma guerra e temos paz. Estamos lutando, mas já temos a vitória. Estamos morrendo cada dia e somos eternos. Amém? É o que diz lá em Coríntios, ó, como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Amém? Vamos ficar de pé, irmão? Só. Como nada tendo, como não tendo forças nenhuma, mas possuindo tudo. E é nisso que nós vamos descansar. Então, irmãos, eu creio que nós fomos abençoados. Você foi abençoado? Foi um pouco diferente. Eu apenas fui passando aqui, eu não consegui... não tive tempo para fazer um sermão, mas você foi abençoado com as Escrituras? Amém? Tome isso aqui, ó. Clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Amém? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército mude contra mim, nele confiarei. Ainda que a guerra toda volte contra mim, nele confiarei. Faça isso, irmãos. A fé está baseada no descanso. Faça uma oração, irmãos, da maneira que você quiser. Peça para Deus que te dá descanso. E lembre, Ele executa tudo por você. No momento que você precisar e confiar nele, aí está a nossa vitória, em confiar no Senhor. Não fique quieto, irmãos. Fale com Ele, confie nele.
Senhor Jesus Cristo e Pai Celestial, depois de ler algumas escrituras aqui, ó Pai, gaguejantes, mas é a Tua palavra que nos dá vitória, Senhor. Queremos ir embora descansados, porque sabemos que o Senhor está à frente da batalha, sabemos que o Senhor está nos chamando, Senhor. Aonde nós vamos, o Senhor já passou, o Senhor venceu o mundo e disse, então, vós também vencereis. Estamos descansados no Senhor, ó Pai, e é tão bom ser cristão e em meio à luta poder confiar no Senhor, poder deixar, ó Pai, em Tuas mãos todo o nosso caminho, entregar em Tuas mãos, confiar, sabendo que o Senhor faz o resto, e a Tua palavra é infalível, jamais falhou, jamais falhará, Senhor. Saímos daqui esta noite, confiamos unicamente no Senhor, e como disse Davi, eu não confio no meu arco, nem a minha espada me salvará, eu não confio nas minhas habilidades, mas confio no meu Deus que faz tudo, confio no Deus Altíssimo, que por mim tudo executa, Senhor. Leva o Teu povo em paz, em segurança, Senhor, que estão descansados no Senhor, que tenham uma noite abençoada, os que irão viajar amanhã, Senhor, o nosso descanso é no Senhor, não é no motorista, não é no veículo, não é em seguros, não é em nada, Senhor, é no Senhor. Estamos confiando que o Senhor nos levará, nos trará e ficará com os irmãos aqui e abençoará tudo, Senhor. Temos um Deus que sabe todas as coisas, temos um Deus que fez tudo, Senhor, e em Ti nós confiamos. Obrigado, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vá confiando no Senhor Jesus Cristo e volte os que estiverem aqui no culto domingo à noite. Haverá o culto. Esteja aqui confiando que Deus estará aqui presente. Amém? E orem para os irmãos que irão viajar e que Deus possa abençoar fim de semana de todos nós. Amém? Deus abençoe.